Eu vou usar meus 20 minutos para falar sobre um novo conceito de ultraprocessamento de alimentos e mostrar para vocês as razões que indicam, não é, que a gente deve evitar consumir esses alimentos. Vou começar, o Bill me ajudou bastante na primeira apresentação, porque eu vou começar a falar um pouco por que as sociedades humanas processam alimentos há séculos ou há milênios, né? O processamento de alimentos é extremamente importante. Sem o processamento de alimentos, nós não estaríamos aqui hoje, né? Mas há várias formas de processar os alimentos. E até recentemente, o efeito final do processamento para a saúde humana, para o planeta, para a qualidade de vida, para o bem-estar das pessoas, ele foi sempre positivo, né? Há alguns problemas que ele pode ocasionar, mas os benefícios são muito maiores. Mas, mais recentemente, nós começamos a processar, as sociedades humanas começaram a processar os alimentos de uma maneira inadequada, né? E essa maneira inadequada, ela chama-se ultraprocessamento de alimentos. Nós vamos ver a seguir o que há de errado, o que acontece quando a gente ultraprocessa os alimentos. Vamos ver que, infelizmente, esses alimentos, o consumo deles tem crescido em todo o mundo, em toda parte, inclusive no Brasil, e vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa sobre o que a gente pode fazer. O processamento de alimentos faz parte do sistema alimentar, evidentemente, né? Ele fica situado entre a agricultura, né? A agricultura é onde os alimentos são produzidos. A indústria que processa os alimentos, ela não produz calorias, não produz nutrientes, ela apenas transforma nutrientes. Então, esse é um ponto muito importante. A agricultura é quem produz os alimentos. A maior parte dos alimentos que a gente consome, eles precisam ser processados de alguma forma antes que a gente os venha a consumir. Por isso que é muito importante essa etapa do processamento. A seguir, o alimento processado ele pode ter dois destinos. Ele pode ir para as cozinhas, e ele, nas cozinhas, vai se combinar com os alimentos não processados, né? Hortaliças, frutas, nozes, por exemplo, para preparar refeições e comida, como a gente faz há muito tempo. Ou ele pode ser consumido diretamente pelo consumidor. Tem essas duas vias, isso aí é bastante importante, como vocês vão ver. Bom, primeiro, por que nós processamos os alimentos? Há três funções muito importantes do processamento de alimentos. A primeira, talvez a mais importante, é aumentar a duração dos alimentos. Isso é vital, isso é extremamente importante para a segurança alimentar, não é? Nós perderíamos muito alimento se nós não os processássemos. A segunda função também muito importante é que a preparação de alimentos ela toma bastante tempo, ela usa muito tempo. Nas sociedades modernas, onde o tempo é muito reduzido, você facilitar essa preparação dos alimentos, abreviar o tempo da preparação de alimentos é muito importante, e essa é a segunda função do processamento atual. E a terceira, não menos importante, é que processando alimentos eu consigo modificar e maximizar propriedades sensoriais dos alimentos. Então, eu aumento a satisfação, o prazer, o bem-estar das pessoas com a alimentação. Então, as sociedades humanas têm processado os alimentos basicamente em função desses três objetivos, né? Aqui nós temos três exemplos que caracterizam três grupos, três tipos de processamento, né? O primeiro é do macarrão. O macarrão é um alimento minimamente processado. Como é que a gente faz o macarrão? Tem lá o grão do trigo, que a agricultura me produziu. Esse grão é seco, esse grão é moído, transformado em farinha. Essa farinha é misturada outra vez com água, ela é seca outra vez, ela é cortada, ela é empacotada, e nós temos aí o nosso alimento minimamente processado. Entra alimento, sai alimento, né? Com várias transformações no período, sem acrescentar nada no alimento. São dois alimentos, né? A água e o macarrão, e o trigo. O segundo exemplo é do ingrediente culinário processado, né? Nós temos aí, podia ser manteiga, podia ser qualquer tipo de óleo, aqui é o azeite de oliva. Então, eu tenho azeitona no começo da cadeia, a agricultura me produziu azeitona, eu vou pressionar, vou extrair esse azeite do alimento, esse azeite vai ser utilizado para preparar o quê? O macarrão, a carne, a hortaliça, enfim, vários desses outros alimentos. E, finalmente, eu tenho o queijo, que já é um processo mais sofisticado, envolve fermentação, envolve adição de sal, e eu transformo o leite no queijo. Aí a questão sensorial é muito importante, não é? Então, aí eu tenho as várias funções. Aumento da duração, facilidade, abreviar o período o gasto, o tempo, o esforço para preparar o alimento, e estou melhorando o paladar, estou trazendo novos
novos gostos, aromas, etc. Em todas as sociedades humanas que a gente conhece, nos padrões de alimentação tradicionais, que a gente ouviu e falou bastante para a gente vai encontrar sempre alimentos minimamente processados, ingredientes culinários e alimentos processados como queijo, né? Isso é, por exemplo, a base da dieta mediterrânea. Claro que os alimentos não processados, as hortaliças, aí são fundamentais, mas são combinados com esses processados. No Brasil, nós temos nosso arroz e feijão, nós vamos também encontrar aí. O arroz e o feijão são alimentos minimamente processados. Eu vou usar algum tipo de gordura, e, claro, vou usar hortaliças, tomate, cebola, etc. E isso é a base do padrão tradicional de alimentação, que é extremamente balanceado, como é a dieta mediterrânea. O que eu faço? Quer dizer, quais são os processos que eu utilizo para fazer esses 3 tipos de alimento? Remoção de partes não comestíveis, secagem, resfriamento, congelamento, pasteurização, fermentação, fervura, cozimento, moagem, prensagem, centrifugação, adição de sal ou açúcar. E vários outros técnicas e processamentos que são, em geral, muito antigos, né? Mas há um quarto tipo de processamento, que é o ultraprocessamento. Aí, qual é o objetivo do ultraprocessamento? É aumentar a duração do alimento? É facilitar a preparação do alimento? É maximizar a propriedade sensorial? Não. O ultraprocessamento vai produzir produtos que, de fato, não são alimentos. Eles são produtos alimentícios, são feitos a partir de componentes que eu extraio dos alimentos, mas eles não têm a matriz alimentar, né? Você não vai encontrar a matriz alimentar no alimento ultraprocessado. E por que a indústria faz o alimento ultraprocessado? Primeiro, para produzir produtos que sejam de grande aceitação. Por quê? Porque eles são muito convenientes, eles duram meses, anos, eles estão prontos para consumo, então não há nenhuma necessidade, nenhum esforço para preparar esses alimentos. Eles são extremamente palatáveis. Como eles são manipulados, né? Os alimentos ultraprocessados, a gente costuma dizer que eles são feitos por engenheiros e psicólogos, né? Psicólogos em laboratórios sensoriais, que veem quanto de açúcar, quanto de sal, qual é o mix que vai fazer a pessoa não resistir a consumir aquele alimento, inclusive em grandes quantidades. E o que é mais importante, esses alimentos são feitos com as commodities, né, que a Larissa falou para nós aqui. Como é que ele é feito o ultraprocessado? Ele é feito com a proteína da soja, o carboidrato do milho, a fibra de uma outra commodity. Isso tudo combinado reduz muito o custo de produção desses produtos. Então, parece uma coisa muito interessante, conveniente, acessível, não é? Nós vamos ver que, em parte, isso é verdade, mas há problemas aí, e é desses que a gente vai falar já já. Aqui são simplesmente alguns alimentos, são centenas, milhares. A cada ano, em todo o mundo, você tem centenas, milhares de alimentos ultraprocessados de variedades. Agora, os hambúrgueres de planta são o último produto aí mais comentado, né? Em que consiste o ultraprocessamento de alimentos? Basicamente, tudo começa destruindo-se o alimento, né? Então, o alimento que tem uma matriz alimentar, que a natureza nos proporcionou, ele é destruído. Por exemplo, a soja é separada em isolado proteico de soja, que vai fazer o hambúrguer lá de planta. Uma outra parte é a fibra, que vai ser utilizada em algum biscoito, em algum outro produto. O óleo de soja, que vai ser usado em outros produtos. Isso, a mesma coisa se faz com o milho. A cana-de-açúcar nem precisa, porque ela só vai fornecer para a gente o açúcar. Mas, basicamente, tudo começa fracionando-se os alimentos em componentes. A segunda etapa são modificações químicas desses componentes. Então, a proteína é hidrolisada, o óleo vegetal é hidrogenado, para que aumente-se a duração desses ingredientes. A terceira parte é a linha de montagem. Então, você vai montar o isolado proteico, com o carboidrato, com a fibra, com algum tipo de gordura, mas essa mistura ela não é atraente. Ninguém compraria isso, né? Ela é inócua, não tem, o isolado proteico de soja não tem gosto de nada, né? Ele é só proteína, ele é só um nutriente. E aí entra a parte muito importante do ultraprocessamento, que é a adição de aditivos cosméticos, né? Isso é uma coisa que caracteriza o alimento ultraprocessado. São corantes, são aromatizantes. Há mais de 2.000 aromatizantes legais que a indústria pode utilizar. Esses aromas simulam o aroma de qualquer coisa que se queira. Emulsionantes para mudar a textura, enfim, tudo isso é combinado e sofre um processo final de embalagem, né? E aí é um outro problema muito importante, porque como esses produtos duram meses ou anos, eles ficam em contato com o material
E esse material de embalagem é sintético. E parte de substâncias desse material sintético passa para esse alimento. Isso é apenas um dos problemas dos alimentos ultraprocessados. Para cada alimento natural, ou para cada preparação culinária que a gente tem hoje, você vai encontrar no mercado uma opção de alimento ultraprocessado. E isso mostra porque que eles estão crescendo, né? O consumo deles. Embora o conceito de alimento ultraprocessado, aqui eu precisaria bem mais tempo para explicar esse conceito todo, mas o reconhecimento dos alimentos ultraprocessados é muito fácil. A legislação exige que a indústria coloque a lista de ingredientes do que foi utilizado. Então, o que a gente pode convidar? O pão, por exemplo, aqui, né? A gente também teve esse exemplo aqui. Quais são os ingredientes do pão? Farinha de trigo, água, sal e fermento natural. Quais são os ingredientes do pão ultraprocessado? Essas coisas todas que vocês veem aí, né? Então, são 10 ou 15 ingredientes, a maioria são aditivos, e é dessa forma, isso que o Guia Alimentar Brasileiro inovou nesse aspecto, em termos de orientar as pessoas para identificar alimentos ultraprocessados. Uma outra forma de identificar alimentos ultraprocessados é ver o fabricante, né? Essas 10 empresas, elas controlam o mercado, a produção de alimentos ultraprocessados. Isso não é coisa, são 10 empresas transnacionais, elas vendem por dia $1 bilhão por dia. E por que são as transnacionais que... Porque você precisa comprar as commodities do Brasil, da Malásia, o óleo de palma da Malásia, a soja do Brasil, o milho do México. Então, são as transnacionais que têm condições de comprar essas commodities a preços mais reduzidos. E uma outra coisa muito importante, a manufatura do alimento ultraprocessado, como eu falei, ela requer alta tecnologia, né? A utilização de aromatizantes, por exemplo. Então, uma pequena indústria não tem nem condição de comprar esses aromatizantes, né? Então, por isso que você precisa... quem consegue controlar esse mercado são as transnacionais, e lembrem-se que eles são produtos altamente lucrativos. Os ingredientes são muito, muito baratos. As calorias mais baratas que a gente tem, o açúcar, a proteína de soja, são os ingredientes comuns, o óleo de palma, são os ingredientes comuns dos alimentos ultraprocessados. Bom, o que há de errado com esses alimentos ultraprocessados? A literatura, o conceito de alimento ultraprocessado foi proposto pela nossa equipe aqui da USP, de pesquisadores, em 2009. Né? Levou uns 3, 4 anos até que a ciência e, enfim, os pesquisadores do mundo na área de alimentação aceitassem, se interessassem por esse conceito, e a produção tem sido crescente. Em 2019, nós temos 124 artigos científicos publicados em revistas científicas de grande prestígio sobre o assunto alimento ultraprocessado. Isso aqui está disponível na internet, é uma produção do ano passado, da FAO, onde a gente reúne as evidências que mostram a associação entre consumo de alimentos ultraprocessados e doenças crônicas, que é a minha área, né? Eu sou médico, sou epidemiologista, essa é a minha área de estudo, de pesquisa. Né? Essa literatura, basicamente, ela se divide em duas partes. A primeira é sobre mecanismos. Então, assim, mecanismos que explicariam por que os alimentos ultraprocessados podem estar associados a doenças crônicas. A gente começa com os nutrientes. Eles são ricos pelos seus ingredientes, eles são ricos em açúcar, sal e gorduras saturadas ou trans, e pobres em proteínas, fibras e vitaminas. É o que a gente costuma chamar em nutrição da tempestade perfeita, né? Na verdade, essa é a receita para a doença crônica. Mas não é só isso. Eles dão baixa saciedade, então as pessoas tendem a consumir uma quantidade maior desses alimentos. Eles são hiperpalatáveis, levam, inclusive, às vezes, até a dependência. Eles podem ser consumidos em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, falando no celular, trabalhando, andando. E comer sem atenção, tem toda uma literatura que mostra isso, faz a gente perder a capacidade de regular o balanço energético, o que leva à doença mais importante do século XXI, que é a obesidade. Efeitos negativos sobre o microbioma. Eu poderia falar 1 hora aqui sobre isso, porque essa é uma literatura super da hora, né? Em que mostra que o fato das nossas bactérias, no nosso intestino, né, que já não é tão eficiente, como o Bill falou, quando elas não recebem alimentos de verdade, elas não conseguem se nutrir. Então, elas desaparecem, elas são substituídas por outras bactérias que gostam de açúcar, que são capazes de consumir nutrientes fora das células. Né? E esse microbioma está
associado a diabetes, a obesidade, a vários tipos de câncer, etc. E, finalmente, o marketing agressivo e sofisticado, que é viabilizado pela alta lucratividade. Vocês vejam televisão, por exemplo, que é um meio caro de propaganda, de quem que vocês veem propaganda em alimentos? De alimentos ultraprocessados, né? Você não vai ver propaganda de feijão ou de tomate, por exemplo. Nessa publicação da FAO, há um resumo dos estudos que mostram a relação, então, estudos epidemiológicos, que mostram a relação de alimentos ultraprocessados com doenças crônicas. Há 9 estudos transversais mostrando a associação entre consumo de ultraprocessados e obesidade e outras doenças crônicas, síndrome do colo irritável, síndrome metabólica. Há 18 estudos longitudinais, são esses estudos de corte que duram 8, 9, 10 anos, e que você acompanha as pessoas vendo o que elas consomem e quais as doenças que, eventualmente, elas vão ser afetadas. Aí vocês veem doenças cardiovasculares, diabetes, câncer de mama, obesidade, vários estudos mostrando relação com obesidade. E, finalmente, nós temos um ensaio clínico, que, para nós, epidemiologistas, é o padrão ouro, né? Que é quando você faz um estudo totalmente controlado. Esse ensaio clínico foi publicado o ano passado, nessa revista Cell Metabolism, que é talvez uma das mais importantes do mundo. E, basicamente, o que eles fizeram? Então, pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, certamente o maior instituto de pesquisa em saúde do mundo, internaram 20 pessoas no hospital durante 4 semanas. Durante 10 dessas pessoas foram sorteadas para receber uma dieta ultraprocessada, onde 90% das calorias eram de alimentos ultraprocessados. Aqui vocês veem, por exemplo, o café da manhã do dia 2. Né? E do lado, um mesmo café da manhã com 0% de alimentos ultraprocessados. Aí você tinha um almoço, aí vocês veem o exemplo de um almoço ultraprocessado e não ultraprocessado, um jantar, e as pessoas ficavam o tempo todo no hospital, obviamente, totalmente controladas, e elas recebiam snacks que ficavam ali no quarto, e elas poderiam consumir, outra vez, 2 semanas com a dieta ultraprocessada, snack, e 2 semanas com outro. Né? Quais são os resultados que eles obtiveram? Muito importantes. Né? A linha vermelha mostra o consumo porque as pessoas eram orientadas a consumir quanto elas quisessem. Olha, você consome, se você estiver com fome, é o que você quiser, o ad libitum, que a gente chama. Né? Então, o que vocês veem aqui? Nos 14 dias da dieta ultraprocessada, o consumo foi mais ou menos 2.500 quilocalorias, que é um consumo bom. Né? Para um adulto médio, está razoável. Na dieta ultraprocessada, nos 14 dias, a média foi 3.000 quilocalorias. Então, em média, essas pessoas consumiram 500 quilocalorias a mais. Né? E o único fator diferente era a dieta, ultraprocessada ou não. E a pessoa é comparada com ela própria. Né? São 2 semanas de um grupo e de outro. O que acontece ao final de 2 semanas é o esperado. Né? As 2 semanas de dieta ultraprocessada levam a um ganho de 1 quilograma, parece pouco, né? Mas é 1 quilograma em 2 semanas. Né? E o outro grupo perde 1 quilograma, a outra dieta perde 1 quilograma em 2 semanas. O problema que a gente tem é que o consumo desses alimentos está aumentando muito. A gente não tem dados para todos os países do mundo. A gente tem aqui para 80 países as vendas de alimentos ultraprocessados. Nos Estados Unidos são 300 quilos por ano. 1 quilo por pessoa por dia. Né? Então, é uma dieta dominada pelo ultraprocessado. No Quênia, na Índia, quase zero. O Brasil está aqui intermediário. Mas o que essas empresas estão fazendo? Elas estão focalizando esses países, inclusive o Brasil. Aqui vocês veem o consumo, por exemplo, em 13 anos, o Brasil vai de 80 para 110 quilos em 14 anos. O New York Times fez uma série de matérias, começou com o Brasil, aliás, mostrando qual a estratégia que essas 10 empresas utilizam para fazer com que as pessoas parem de comer arroz e feijão e passem a consumir alimentos ultraprocessados. Porque a alimentação tem isso, você consome uma coisa e você perde a outra. Né? E aqui eu perco o arroz e feijão e ganho esse alimento ultraprocessado. Bom, o que fazer? Aí eu trabalho, meu outro lado, né, meu outro chapéu é de sanitarista, de saúde pública. Né? Trabalho muito com políticas públicas. Vocês vão amanhã ver a Ana Paula aqui, vai falar bastante para vocês sobre essas políticas, mas, basicamente, 4 ações seriam importantes. A primeira, informar a população, educação. Mas tem que informar corretamente a população. Né? A gente tem que levar em conta o processamento de alimentos. Há 30, 40 anos atrás, não precisava se falar em processamento de alimentos, ou não era tão importante. Hoje é essencial.
O Guia Alimentar do Brasil ele tem como principal recomendação se evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, né? O Guia do Uruguai seguiu esse caminho, do Peru, do Equador, vários países estão repensando seus guias alimentares. Rotulagem frontal de alimentos, a Ana Paula vai falar sobre isso, eu não vou falar mais. Impostos sobre alimentos ultraprocessados, ontem o ministro da Fazenda falou isso, né? Que ele está vendo com muita simpatia a ideia de taxar esses produtos da mesma forma que você taxa o tabaco, né? A indústria fala muito, mas alimento não é tabaco. Claro que não, mas alimento ultraprocessado é como se fosse tabaco. E a regulação do marketing, que no Brasil é zero. Isso aqui, nesse terreno a gente está bem... Bom, eu cheguei no meu final, eu só quero deixar para vocês esse slide, porque essas políticas elas, não dependem só de vontade política, elas dependem que a sociedade pressione os políticos para que essas políticas sejam aplicadas, né? Porque política sempre ela agrada alguns e desagrada os outros. A sociedade civil tem que pressionar por essas políticas. Agora, para que essa sociedade civil pressione por essas políticas, você tem que ter uma narrativa correta. Aqui vocês podem ver, a narrativa da indústria de ultraprocessados começa aí dizendo isso, o alimento não é tabaco, tudo é bom, se você tiver moderação, não tem nenhum tipo de problema. Só que esses alimentos ultraprocessados são feitos para serem consumidos de modo moderado. Então esse raciocínio não... Cozinhar é coisa do passado, na realidade, cozinhar nos fez humanos. Então, a gente precisa trabalhar muito com essa narrativa. E esse foi um dos fatores que me estimulou muito a vir para essa reunião, porque eu sei aqui que há muitas pessoas ouvindo, inclusive pela internet, que podem ajudar nesse processo, nessa disputa de narrativas, né? Nós temos essa disputa que eu resumi aqui com esse slide. Muito obrigado.